E falando do tarifaço, a Associação Nacional dos Exportadores de Suco de Laranja, Citrus Brasil, estima que as tarifas de Donald Trump vão gerar uma perda de 1,5 bilhão no setor. E sobre isso eu converso agora com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus, com quem eu tenho o prazer de dividir tela, de receber aqui no fechamento de mercado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ibiapaba. Boa tarde, Vitor. Um prazer estar com você aqui de novo. O prazer é nosso. Biapaba, eu queria entender, o suco de laranja ele ficou de fora dessa tarifa, né, sobre-tarifa ali de 40 pontos percentuais, né, ficou com aquela tarifa básica de 10%, entrou na lista de exceções publicada pela Casa Branca. Eu queria entender exatamente esse impacto que a Citrus projeta, ela tem a ver exatamente com esses subprodutos da laranja. Isso eu queria que você explicasse um pouco o que é isso, qual a importância desses insumos para o setor. Bem, Vitor, os subprodutos, eles são, como o nome diz, subprodutos da produção de suco. Então, quando a laranja ela é processada pelas fábricas das empresas associadas da Citrus PR, existem uma série de sobras. Então, você tem a casca da casca da laranja você extrai o óleo, que são chamados os óleos essenciais, essenciais do ponto de vista ali de essência, né? Então, são extraídos fragrâncias, são extraídos aromas. E isso ele tem uma destinação na indústria, tanto na indústria de alimentos, quanto na indústria de cosméticos e até na indústria química. Também temos os gominhos da laranja, células cítricas, que também são separadas do suco, pasteurizadas, vendidas à parte. E quando o suco concentrado, aquele que a gente chama de meia Brix, ou seja, que tem 66% de partes sólidas, ele chega no destino, no caso dos Estados Unidos, e ele é reconstituído a 100%, algumas dessas partes são colocadas de novo. Então, dependendo da receita, vamos colocar aqui entre aspas, do suco, ele pode ter um pouquinho de adição de óleo, ele pode ter um pouquinho de adição de um aroma, ele pode ter adição de células cítricas. Então, ele é como se ele fosse remontado, esse produto. E aí, esses subprodutos, eles estão sobretaxados em 50%, diferente do suco de laranja, que ficou com a tarifa de 10. Quando a gente soma o total disso, nós vamos ter 973 milhões de reais de impacto nos subprodutos, porque fica muito caro e você não consegue exportar, e essa diferença de pouco mais de 500 milhões de reais é o custo adicional que a gente vai ter com a tarifa de 10%, que já está sendo paga, e com isso alcançamos aí mais de 1,5 bilhão de reais de prejuízos para o setor. É, mesmo que a tarifa não inviabilize, né, Ibiapaba, esses embarques de suco de laranja para os Estados Unidos, evidentemente fica mais caro. Mas eu queria entender se não há possibilidade de um escoamento desses embarques para os Estados Unidos, né, originalmente para os Estados Unidos. Queria entender exatamente essa realidade de mercado e de demanda, até porque você citou, por exemplo, o setor farmacêutico, né? Imagino que seja um mercado bastante específico, uma destinação bastante específica, não? No caso, quando a gente olha assim, a indústria de cosméticos, por exemplo, quando a gente vai comprar um perfume, e aí o vendedor fala, olha, este perfume ele tem notas cítricas. Essas notas cítricas do perfume não são os óleos essenciais de cítricos. Pode ser de laranja, pode ser de limão. Enfim, vai depender um pouco ali do que aquele produto ele demanda. E aí, no caso, você tem uma indústria que ela é estabelecida nos Estados Unidos, tanto da parte de alimentos quanto da parte de cosméticos, ou indústria química mesmo, né? Você tem alguns solventes que são feitos à base desses óleos também, de limoneno, que é um outro subproduto que o setor produz. E você tem outros países, principalmente a Europa, que também compra esses produtos, mas que já tem ali uma capacidade, uma demanda que tá estruturada para receber uma determinada quantidade de produto. Então, é muito difícil você fazer essa destinação para outros produtos. Então, enfim, o que a gente espera? A gente espera que no correr ali dos próximos meses, talvez haja ali uma readequação dessas tarifas, principalmente porque a indústria de sucos a indústria americana de sucos precisa desses subprodutos para que ele tenha o suco reconstituído, que é feito a partir do suco concentrado, da melhor maneira possível, ou seja, como ele costuma fazer normalmente. Então, se eles liberaram para o suco de laranja, faz sentido também liberar esses subprodutos que são utilizados para essa manufatura do suco reconstituído no mercado americano, que é 60% do total do que é vendido lá. Então,
É um passo ainda que precisa ser dado para o setor. Obviamente, o impacto ele é muito menor do que seria o impacto de 50% sobre o suco em si, mas ainda assim ele é um valor significativo que sim que tem impacto na cadeia. E essas demandas já foram levadas para o setor produtivo norte-americano, por exemplo, ou não? Por vocês? Sim, essas demandas elas têm sido tratadas pelas empresas americanas que tiveram ali um papel fundamental nessa negociação com o governo americano para demonstrar a dependência, a interdependência que a gente já conversou aqui outras vezes do suco de laranja brasileiro com a indústria de bebidas americana para que eles pudessem continuar com o bom trabalho que é feito lá já há décadas. Então, sim, a gente acredita que esse assunto tenha sido abordado com a devida urgência. Agora, obviamente, isso é uma decisão de governo, então a gente vai ter que aguardar aí, enfim, as próximas semanas, próximo mês, ver como que o mercado ele se adapta e aí, quem sabe, a gente pode ter aí um desfecho positivo também para os subprodutos, pelo menos esses que são essenciais, né, e no caso aí que são muito necessários para o suco reconstituído no mercado americano. Biapaba, você citava nessa perspectiva de um impacto muito mais nocivo, é evidente, né, se o setor não fosse incluído naquela lista, né, aquela extensa lista de exceções, mas a gente tem alguns fatores que são bastante desafiadores também para o setor de sucos, né, de frutas como um todo, isso porque, de acordo com dados do Fundecitrus, né, houve um aumento de 36% na oferta de frutas em relação à safra anterior. Eu queria entender como é que isso tem exatamente impactado o mercado de vocês. Exatamente, Vitor. Esse é um outro ponto que ele é muito interessante. A gente teve um aumento de 36% na oferta de fruta e, de acordo com a oferta da lei da oferta e da demanda, quando você tem um aumento de oferta, você tem uma readequação de preços. Então, quando a gente pega aí como referência a bolsa de Nova York, entre o começo do ano, entre o começo de janeiro e agora, a gente tem uma desvalorização de mais de 20% do produto. Se a gente pega a partir de setembro do ano passado, é mais de 50%. Então, neste contexto, o que que a gente tem? A gente tem um conjunto de fatores que são muito ruins. Então, a gente tem a tarifa de 10% no suco de laranja, que drena uma parte da receita do setor. A gente tem a tarifa de 50% que ela praticamente retira esse mercado americano para os subprodutos, que é bastante importante, e a gente tem uma depreciação de preço. Quando a gente coloca isso tudo junto dentro da mesma medida e calcula qual que é o volume de perdas, a gente está falando de praticamente 3,9 bilhões de reais de diferença, ou seja, menos de receita para o setor em comparação com a safra passada. Então, ainda assim, é um cenário bastante desafiador para o setor de suco de laranja, justamente por conta dessa combinação de fatores. Do ponto de vista do câmbio, Biapaba, essa depreciação do dólar frente ao real também tem algum tipo de impacto significativo ou não? Sempre tem, sempre tem. Todo negócio exportador ele é muito baseado em câmbio. Então a gente poderia também colocar ali o fator câmbio quando você faz a conversão para reais. Agora, como o câmbio ele tem oscilado muito, é difícil a gente fazer algum tipo de prognóstico sobre o que vai ser. Quando a gente começou essa conversa, o câmbio estava por volta de 5,80 e agora ele está por volta aí de 5,40, se não tiver menos do que isso. Então, a gente tem aí uma perda importante de valor no câmbio também, que seria mais um ponto. Agora, tem que ver quando é o vencimento de cada contrato, enfim, qual que é o câmbio da época. Então, é um fator que eu acho que cabe uma melhor análise um pouco mais para frente, mas você está correto, também é um fator de impacto. Conversei aqui com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus Brasil, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente no fechamento de mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço.